Crise política no Peru faz o Pedro Castillo dar um golpe durante 2 horas e depois acaba preso. Vamos tentar entender qual que é a conjuntura política do Peru e, claro, quais são as consequências. Putin afirma que o mundo está cada vez mais próximo de uma ameaça nuclear, de uma guerra nuclear, embora a Rússia não seja a louca da história, segundo Putin, claro, tá? Enquanto a Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina e ex-presidente da Argentina também, é condenada a 6 anos de prisão, ainda em primeira instância, mas a 6 anos de prisão. Quais são as causas e as consequências do ato? O Egito se insere no chamado NDB, que é o banco comum ali dos BRICS, e confirma, segundo o próprio Lavrov, que é o cara das relações exteriores da Rússia, que os BRICS ele deve ter, em 2023, de 15 a 17 membros. E que, inclusive, aquela era da globalização americana, ela acabou. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá sempre posto notícias, atualidades e tal. E claro, se você quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, para eu continuar postando conteúdos diários aqui para vocês, seja membro, isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição aí, que isso também ajuda bastante o canal. Tamo junto, pessoal? Então, ó, bora lá pro vídeo. Se não, claro, só seu like, seu engajamento já tá mais sensacional, beleza? Bom, vamos pegar o assunto que mais causou aí na geopolítica internacional, pelo menos no dia de hoje, que foi a tentativa de golpe do Pedro Castillo. Para a gente entender, a gente tem que entender quem é o Castillo, porque olha que interessante, né? Começam as brigas. O Castillo, ele é de direita, ele é de esquerda, ele é conservador, ele é progressista, tal. Como que funciona isso, né? Eu tenho até, inclusive, aqui no canal, um vídeo gravado de quando o Castillo foi eleito como presidente. No Peru, a força conservadora, mas não conservadora no sentido clássico, né? Do Burke e tal. Conservador no sentido, assim, dos costumes mesmo. Então, o cara, ele, por exemplo, dá um peso para a religiosidade bastante grande, é contra, não posso falar aqui no YouTube, né? Mas a questão do por, né, quando o filho, né? Enfim, tá? Antes de nascer. É contra, por exemplo, qualquer tipo de processo de legalização das drogas. Então, ele tem essa pauta mais conservadora nos costumes, mas ele é de esquerda do ponto de vista econômico. Ele se autodefine como marxista, embora quando ele foi eleito ele tenha falado que ele não ia estatizar nada, ia manter uma economia de mercado. Na verdade, falou em estatizar alguns recursos naturais que o Peru tem e também fazer uma nova constituição. Só que o Peru é um país que passa por uma crise política, cara, há décadas, tá? A gente teve na década de 90 o Alberto Fujimori, ex-ditador ali do país, que mudou a Constituição, acabou com o sistema bicamaral, estabeleceu-se um único poder legislativo, e já existia antes, claro, mas eu diria que pós-década de 90, a corrupção, ela se entrelaçou muito na política peruana. A gente tem, atualmente, dos últimos 6 presidentes, todos estão presos ou mortos por casos de corrupção, etc. tal, tá? Então, o Castillo, ele foi eleito com 50%, um pouquinho mais de 50%, 50,16% dos votos, contra Keiko Fujimori, que é familiar do Alberto Fujimori, ditador ali da década de 90, e uma eleição totalmente polarizada. Ou seja, eu odeio a Keiko Fujimori. Pô, então eu vou votar no Castillo. Ah, mas eu odeio o Castillo. Ah, então vai ter que ser a Keiko Fujimori. Sabe essa coisa de votar um porque o outro é pior ainda? Ele foi eleito dentro dessa proposta. Então ele já foi eleito como um cara de esquerda, ele era professor, né, defensor ali. Ele ficou muito conhecido pelas manifestações que aconteceram no Peru, defendendo a causa dos professores, com essa esquerda mais marxista, digamos assim, tá? Com praticamente metade da população não gostando dele. Pô, a diferença de votos foi abaixo de 50 mil votos, uma diferença muito pequenininha, né? Ele foi eleito num partido pequeno, que é o Partido Peru Livre, que também, assim que ele se elegeu, já perdeu apoio. O Peru é um país que atravessa e atravessava uma enorme crise econômica, que já vinha de sucessivos processos de impeachment e que, para piorar ainda mais a situação, dentro do processo da Covid-19, foi o país que teve o maior número de mortes per capita. Não mortes total, claro, é o Brasil, mas porque o Brasil é muito maior, né? Mas mortes per capita foi o Peru. Então, o país, assim, em caos. Somado a alguns escândalos, algumas denúncias de corrupção, a popularidade do Castillo estava reduzindo bastante.
ele pretendia, como eu falei, fazer uma nova Constituição, fazer algumas reformas estruturais que não estavam conseguindo ir para frente. Para vocês terem noção da corrupção sistêmica que é o Peru, o Brasil, por exemplo, a nossa Lava Jato, envolveu também construtoras fazendo obras públicas no Peru. A gente conseguiu exportar também a nossa corrupção, tá? Bom, depois desses casos de suspeita de corrupção, perder apoio político do partido, ele começou a passar por processos de impeachment, falando que ele não tinha a condição ética e moral para reger ali o seu país. Passou por 2 processos de impeachment que foram rejeitados. O Peru, ele não tem um sistema bicameral, não tem Câmara dos Deputados e Senado. Só tem um desde a reforma constitucional do Alberto Fujimori, lá em 92, 93, tá? Para ter um processo de impeachment, você tem que ter pelo menos 85 deputados votando sim, dos 130. Não conseguiu nas 2 primeiras votações, ia ter mais uma votação hoje. Muito possivelmente, o Pedro Castillo considerava que ele poderia sim sofrer um processo de impeachment. Então, o que ele fez? Ele foi lá e dissolveu o Congresso. Falou, o Congresso, não, o Parlamento, né? Não tem mais poder para conseguir fazer nada e eu vou governar a partir de decretos, toque de recolher, população aí, ó, devolva as suas armas, censura alguns meios de comunicação opositores e a promessa de convocação de novas eleições. Isso é permitido pela Constituição peruana, tá? Tem que convocar até 4 meses. Tanto que isso já foi utilizado pelo Vizcarra, já foi utilizado pelo Fujimori, que foi quem criou essa legislação e tal, né? Bom, enfim, o Congresso falou que aquilo não tinha validade nenhuma, fez uma votação e votou pelo seu impeachment, inclusive com 101 votos ali a favor do seu processo. E aí, quem tá certo? O presidente ou o Congresso, percebe? E aí ficou uma confusão geral. Na prática, as Forças Armadas não apoiaram o Castillo, a vice-presidente do Peru, que agora é a presidente do Peru, não apoiou, né? O Ministério Público entrou com um processo de acusação contra o Castillo, o parlamento e a maior parte da população, pelo menos é o que é retratado aqui pra gente, claro, tá? E aparentemente é de fato, também não concordava com essa política, com esse golpe que dessa dissolução do Congresso que o Pedro Castillo tentou dar. No final das contas, ele acabou sendo preso e está preso agora. A vice-presidente, atual presidente, né? A primeira mulher no cargo de presidente do Peru. Quais são as consequências? Primeiro, claro, o dólar disparou, mostrando que o mercado estava com medo, né, dos investimentos no Peru e tal, e depois teve uma quedinha. Aparentemente, a situação, pelo menos provisoriamente, vai ficar um pouquinho mais calma. Mas, ó, nada contra assim, né? Mas tem 2 cargos que eu não gostaria muito de exercer na minha vida. Presidente do Peru, ou tá morto, ou tá preso, e governador do Rio de Janeiro, hein, galera? Tá mal, hein? Tá mal, tá bom? Ou tá preso também, né? Enfim, só complicações aí envolvendo escândalo de corrupção. Beleza? Outro ponto importante também hoje está ligado a declarações do Putin. O Putin hoje ele deu uma entrevista até que relativamente longa, falando que ele percebe que o mundo está cada vez mais próximo de uma guerra nuclear. E por que essa guerra nuclear? Claro, né, vai defender os seus interesses. Segundo Putin, existe os Estados Unidos e os seus interesses imperialistas a partir da OTAN e também com influência sobre a União Europeia para fazer com que o Zelensky seja visto como uma espécie de herói. Ele, inclusive, foi escolhido até como homem do ano, né? E isso faz com que uma narrativa de disputa territorial, de aumento da influência da OTAN, seja cada vez maior. E ele fala que por isso que existe essa retórica nuclear. Mas ele fala que os russos não são os loucos da história, que a Rússia só vai utilizar o seu armamento nuclear se for para defesa e não para ataque. E falou, inclusive, que quem colocou uma série de armas nucleares táticas próximas ali da fronteira com a Rússia e do mundo oriental não foi a Rússia, e sim os Estados Unidos. É óbvio, né, pessoal? Ah, nossa, como o Putin tá certo. Óbvio que ele também tem os seus interesses imperialistas, tá? Mas ele, de novo, falou dessa questão do uso de armas nucleares. É óbvio que isso preocupa bastante o mundo. Cristina Kirchner foi condenada ontem à noite, segundo o horário aqui do Brasil, né, de Brasília, a uma pena de 6 anos de prisão. Professor, e ela vai cumprir? Não, já vamos entender, tá? Só antes da gente entender, por que ela foi condenada à prisão? A Cristina Kirchner, que para quem não sabe, hoje ela é vice-presidente da Argentina, tá? Ela já foi presidente da Argentina e é ex-mulher, ou mulher, né? Enfim, o marido dela faleceu, do Néstor Kirchner, que foi o presidente que ascendeu junto com vários outros presidentes de esquerda nos anos 2000, na América Latina.
Lula, o Fernando Lugo, Rafael Correa, Hugo Chávez, Evo Morales, Mujica, enfim, né, na Argentina, foi o Néstor Kirchner. Segundo as denúncias que estão rolando, o que aconteceu é que quando o Néstor Kirchner ele se elegeu com essa proposta de um Estado mais interventor, construção de obras públicas, ele criou uma construtora. Essa construtora, obviamente, não podia ser ele o dono, ele colocou um laranja. E aí, ele fazia uma série de licitações fraudulentas para sempre fazer essa construtora que ele criou e com a anuência do amigo dele, né, que estaria controlando essa construtora, ganhasse as obras que iam ser superfaturadas. Aí ele recebia dinheiro de obras superfaturadas e lavava esse dinheiro em hotéis que pertenciam à família Kirchner. Então, é um esquema bastante complexo que, segundo as denúncias, estão na casa de $1 bilhão à época, isso foi meados dos anos 2000, que corrigindo pelo valor da inflação, está em torno de mais ou menos $2,5 bilhões. Ou seja, muito significativo. Obviamente o Néstor Kirchner não pode ser mais condenado, né? Ele já faleceu, claro, mas a Cristina Kirchner que está envolvida nesse processo porque era uma das lideranças, né? E alguns casos estranhos aconteceram. O promotor de acusação acabou morto, umas coisas meio estranhas, né? De fato aconteceram. Só que a Cristina Kirchner, ela alega que, na verdade, isso é uma perseguição que existe à esquerda argentina. E até utilizou um termo que foi utilizado também aqui no Brasil, que é um termo chamado de lawfare. O que seria esse lawfare? Quando existe um conluio entre setores políticos e o poder judiciário para condenar uma pessoa sem provas, tá? Então, segundo a Cristina Kirchner, o que está acontecendo é uma perseguição política aos movimentos de esquerda e não necessariamente seguir estritamente a lei e a ordem. Professor, o que está certo? A gente não sabe, né? Até porque ainda vão ter uma série de instâncias a serem recorridas, tal, beleza. Ela não pode ser presa nesse momento porque ela tem o foro privilegiado. E também ela precisa ainda passar por todas as instâncias, tal. Se ela se candidatasse e fosse eleita novamente, aí ela não poderia ser presa. Mas a Cristina Kirchner garantiu que ela não vai... lembrando que na Argentina não tem a lei da ficha limpa, tá? Então ela poderia concorrer, não sem nenhum problema. A não ser que ela tivesse presa, mas ela não pode ser presa porque, né, ela tem o foro privilegiado e tal. Na Argentina, então, tem que passar por todos os processos e também tem uma lei que garante que mesmo que ela for condenada, que ela seja presa, a partir dos 70 anos de idade, você pode ter a sua prisão domiciliar. Você não precisa ficar presa em um lugar, de fato, ali numa prisão convencional. A Cristina Kirchner, ela vai comemorar os seus 70 anos em fevereiro do ano que vem. Muito possivelmente, galera, para não falar com certeza, até fevereiro do ano que vem, a gente não vai ter a decisão até a última instância. Então ela não vai ser presa, não vai ser encarcerada, mesmo que a justiça esteja correta, depois dessas várias instâncias que vão passar pelo poder. Aqui no Brasil, né, a gente viu, pessoal, que o Lula, a Dilma, os movimentos mais de esquerda, enviaram, assim, força para a Cristina Kirchner, considerando que é uma perseguição política, mais ou menos parecido, segundo o que o PT considera, o que o Moro fez e coisa que o vale. Tudo bem? E para finalizar aqui o nosso vídeo, uma questão super importante relacionada aos BRICS. A gente vem comentando aqui uma série de vezes no nosso canal que Rússia e China têm uma proposta diferente para os BRICS, uma proposta de expansionismo dos BRICS. Os BRICS hoje formados por Brasil, África do Sul, China, Índia e Rússia vão passar, e já tem uma série de países que são pretendentes, tá? Egito, Arábia Saudita, Líbia, Argentina, Irã, Nigéria. Todos esses países querem ingressar nos BRICS. Porque a ideia da China e da Rússia é fazer com que os BRICS não seja somente mais um grupo econômico, mas quase como um grupo político, uma liderança dos países emergentes. Não tem o G7, que são as 7 economias mais desenvolvidas do mundo? A ideia dos BRICS é ser como se fosse uma espécie de grupo dos emergentes, uma liderança dos emergentes. E o próprio Lavrov, ele falou que hoje não cabe mais aquela geopolítica do século XX, do final do século XX, com uma hegemonia americana, Estados Unidos coordenando todas as ações, a liderança do G20, a liderança do G7, a liderança da OTAN. Não, o mundo hoje, ele precisa de novas alternativas. Hoje, a gente teve a confirmação que o Egito vai fazer parte do NDB. O que é o NDB? É o Banco em Comum dos BRICS. Cada país contribui com uma certa quantia para esse banco, e aí, por exemplo, o Brasil precisa fazer uma rodovia.
Ao invés de pedir dinheiro emprestado lá para o Banco Mundial ou para outro país para fazer a sua obra, você pega com esse Banco de Desenvolvimento dos BRICS. A taxa de juros é menor e você cria uma situação de dependência com países que são mais confiáveis, que são mais próximos geopoliticamente de você, né? Esse NDB ele foi criado lá numa convenção em 2014 e começou a valer de fato em 2015. E é um banco que vem tendo relativo sucesso. Uma série de obras de infraestrutura, não só no Brasil, mas na África do Sul, na Índia, na Rússia e na China, são financiadas por esse banco. Reduz a dependência da FMI e reduz a dependência do Banco Mundial. Lembrando que uma das propostas é, inclusive, a desdolarização desse banco. A Rússia falou sobre isso. É uma tentativa de depender menos dos Estados Unidos. Com o aceite do Egito participar e muito possivelmente de outros países entrarem em 2023, segundo a Rússia, a gente vai ter um BRICS com 15 ou 17 países para o ano que vem. E aí, pessoal, boa proposta para o Brasil? Lembrando que Brasil e Índia não tem nenhum tipo de conflito mais direto com os Estados Unidos e União Europeia, pelo menos até o momento. Acha que é uma boa fazer parte desse grupo? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.